Hoje, gente, vamos dar continuidade então ao estudo da execução das penas privativas de liberdade. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, muito recorrente na promotoria de execução penal. Acontece todo dia, que é o tema da soma e da unificação de penas, tá? Isso aqui acontece todo dia na prática. É importante a gente entender bem esse assunto. É muito comum que uma pessoa seja condenada em diversos processos. É comum que uma pessoa seja condenada por diversos crimes e normalmente em processos diversos. E surgirá então a necessidade de se executar mais de uma pena. Será necessário executar essas 2, 3, 4 condenações diferentes relativas a essas condenações desses processos diversos. Aí entra em cena a soma e unificação de penas, tá? A previsão na LEP, a Lei de Execução Penal, trata desse tema no artigo 111. Artigo 111 da LEP trata da execução penal. Um artigo importante, eu vou ler aqui para vocês, mas tem tudo no material, tá? Quando houver condenação, diz o artigo 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação de penas, observada, quando for o caso, a detração e a remissão. Esse é o caput do artigo 111 e o parágrafo único diz assim: sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para a determinação do regime. Talvez fique meio vago no início, é normal, mas a gente vai tratar aqui das hipóteses, eu acho que vocês vão entender bem. Vamos falar primeiro então de soma de penas. A gente dividiu aqui o quadro, uma parte da soma das penas e outra unificação de penas. Primeiro é importante falar que a jurisprudência, embora a LEP, como vocês viram, distinga esses dois institutos de soma e unificação de penas, a jurisprudência refere-se a ambos como unificação de penas. É muito comum a gente ver os julgados do STJ, dos TJs, se referindo à soma de penas como unificação de penas de forma indistinta. Então é uma coisa bem comum da gente ver na prática, tá? Mas vamos lá. Soma das penas. A soma das penas tem cabimento em duas hipóteses. Quando houver concurso material de crimes, que é o artigo 69 do Código Penal, do CP, e no caso de concurso formal impróprio ou imperfeito, também chamado imperfeito. É o artigo 70, caput, segunda parte. Segunda parte do CP. Esses institutos do concurso material e do concurso formal impróprio, a gente não vai retomar aqui, basta vocês consultarem o manual, um caderno de anotações. Concurso material acontece quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, e então as penas privativas de liberdade devem ser cumuladas, aplicadas cumulativamente. O concurso formal impróprio, imperfeito, é aquele caso em que uma unidade de conduta resulta a pluralidade de crimes, e concurso formal imperfeito ou impróprio, mediante ações ou omissões dolosas, e o agente age com desígnios autônomos, tá certo? Se aplica também aqui o sistema do cúmulo material das penas,
Mas o que é importante, essa situação do concurso formal impróprio não é muito comum na prática, na verdade não é nada comum. O caso mais simples e que a gente vê no dia a dia é de soma das penas resultante de concurso material. Eu vou até apagar aqui uma parte, gente, já que eu escrevi essas hipóteses aqui, para fazer um caso clássico aqui de soma de penas, para deixar isso mais claro, tá? Vamos falar aí do caso clássico. Imaginem que um apenado, João, tenha sido condenado a 10 anos de reclusão e está executando a sua pena. Foi condenado a 10 anos de reclusão, está executando a sua pena. Quando faltam 4 anos de reclusão a cumprir, 4 anos de reclusão, e ele já está no regime aberto, faltam 4 anos de reclusão a cumprir. Sobrevém uma nova condenação. Ele tinha cometido um crime aqui atrás, ou mesmo tivesse cometido um crime aqui para frente, tá? Ele cometeu um outro crime, foi condenado por esse outro crime, e o juiz, a sentença transitou em julgado, o juiz expediu a guia de recolhimento. Sobrevém uma nova condenação no curso da execução penal. No curso dessa execução penal, que ele estava originariamente executando uma pena privativa de liberdade apenas, de reclusão, quando faltavam 4 anos de reclusão para cumprimento, ainda já no regime aberto, sobrevém uma nova condenação por um outro crime, uma nova guia de recolhimento. Aqui, nesse momento, o que o juiz da VEC vai ter que fazer? O juiz recebe a nova guia de recolhimento, o juiz receber essa nova guia de recolhimento, soma a pena remanescente, soma das penas. O juiz vai somar a pena remanescente, faltam 4 anos aqui para o João executar, né? O juiz vai somar esses 4 anos ao total dessa pena relativa à nova condenação. Vamos imaginar que essa nova condenação foi a 4 anos e 6 meses de reclusão em semiaberto, no regime semiaberto, tá? Então tá, o juiz recebe essa nova guia, durante a execução penal ele recebe a nova guia, soma o restante das penas, essa pena remanescente, os 4 anos de reclusão, ele vai somar com essas novas penas de 4 anos e 6 meses de reclusão e, com base no total dessa nova pena, com base no somatório dessas penas e com observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, o juiz vai fixar um novo regime prisional. Fixa um novo regime. Tá? Pode acontecer de ser mantido o mesmo regime, mas o que vai determinar isso é a análise do artigo 33 do Código Penal. Então aqui no nosso caso, para a gente deixar mais simples, faltavam 4 anos de reclusão para cumprir, né? E o João foi condenado por esse novo crime a 4 anos e 6 meses. Bom, o juiz recebeu a nova guia, somou as penas, 4 anos mais 4 anos e 6 meses, ele vai ter uma pena total de 4 anos e 6 meses para cumprir. Então o juiz vai fixar isso nessa decisão, vai dizer, olha, faltam, então somam essas penas e restam ainda 8 anos e 6 meses de reclusão a serem executados, a serem cumpridos. E no artigo 33 do Código Penal, a gente vai ver que qualquer pena de reclusão superior a 8 anos deve iniciar em regime fechado. Então, pelo somatório das penas, o juiz vai necessariamente fixar o regime fechado aqui no caso, tá certo? Esse é o caso aqui. Um caso bastante comum na prática da gente pegar, tá? Então, o juiz, durante o curso da execução penal, sobrevém uma nova condenação, uma nova guia de recolhimento,
o juiz recebe essa guia, soma as penas remanescentes, o que sobrava ainda aqui, com as novas penas e, com base no somatório, com base no resultado do somatório dessas sanções, vai fixar o regime prisional. Se for possível cumprir no regime que estava aqui, no regime aberto, tudo bem. Isso aí o juiz vai fixar de acordo com o artigo 33 do Código Penal. Ele vai falar os critérios para fixação do regime. Mas no nosso caso aqui, 4 anos mais 4 anos e 6 meses, o resultado será 8 anos e 6 meses. Pena superior a 8 anos de reclusão deve ser cumprida em regime inicial fechado. Então o juiz fixa também o regime fechado para o cumprimento do restante dessas penas, tá certo? Acho que dá para entender isso aí, essa questão acontece bastante na prática, gente. Bom, aqui falando das hipóteses, concurso material, né? E concurso formal impróprio, só vou deixar aqui o imperfeito, são as hipóteses de soma das penas. Outra coisa importante da gente falar aqui, falando de soma das penas, é que essa operação de soma das penas, unificação das penas, não altera o marco inicial para benefícios prisionais. Isso é uma posição do STJ, já está sedimentada, já está consolidada. A operação de soma ou de unificação das penas não altera o marco inicial para benefícios prisionais. Até algum tempo atrás, e durante algum tempo, o STJ tinha o entendimento de que a operação de soma de penas implicava a modificação do marco inicial. No nosso caso aqui, gente, vou dar o exemplo prático aqui, o juiz receberia essa nova guia de recolhimento, somaria as penas, 8 anos e 6 meses, viu que pelo somatório das penas deve ser fixado o regime fechado, fixava o regime fechado e, de acordo com o entendimento do STJ, entendimento anterior, que já foi ultrapassado, fixaria como um novo marco inicial para benefícios prisionais, para, por exemplo, para progressão de regime, a data do trânsito em julgado da nova sentença penal condenatória. Então o juiz faria mais uma coisa aqui, de acordo com o entendimento já superado do STJ. O juiz fixaria um novo termo inicial para cálculo dos benefícios executórios. Para, por exemplo, a progressão de regime, o juiz fixaria, olha, essa nova sentença condenatória transitou em julgado no dia 1/1/2001. Então eu fixo essa data como marco inicial para novos benefícios executórios. Então somente a partir do dia 1/1/2001 é que passaria a se contar, por exemplo, o lapso temporal para progressão de regime, considerando a totalidade dessas penas, de 8 anos e 6 meses. Isso não acontece mais, o STJ já de algum tempo para cá, já tem esse entendimento de que a operação de soma ou unificação de penas não enseja alteração do marco inicial para benefícios executórios, por ausência de previsão legal. Tá? Vamos lá? Falar de reclusão no material, gente, desculpa. No material eu coloquei um julgado recente do STJ, não vou colocar aqui, um julgado um pouquinho grande, não vou ler aqui não é necessário, mas no material em que eu disponibilizei tem o julgado recente lá. Penas de detenção, vamos para algumas questões aqui relativas à soma de penas. Vocês viram que no exemplo que eu tinha dado, o apenado estava cumprindo reclusão e sobreveio uma nova condenação a 4 anos e 6 meses de reclusão também, né? Então o juiz soma reclusão com reclusão. Agora vamos imaginar a hipótese em que ele estivesse cumprindo reclusão, uma pena de reclusão, e a nova condenação fosse a detenção. Ou o contrário, se ele estivesse cumprindo detenção e a nova condenação surgida durante a execução penal fosse uma pena de reclusão. É possível somar penas de reclusão e de detenção? O STJ fala que sim. Sim. STJ fala
Sim, porque reclusão e detenção são penas da mesma espécie, são espécies de PPL, são espécies de pena privativa de liberdade. Então, para o STJ não vê problema algum em se somar a pena de reclusão a uma pena de detenção, porque ambas são penas da mesma espécie. Tem também um julgado que eu coloquei lá no material, bastante atual, bem simples. A jurisprudência desta corte entende que, em se tratando de execução penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie, tá? Então, pena de reclusão e de detenção comportam soma, podem ser somadas, é um entendimento pacífico do STJ, porque são espécies de pena privativa de liberdade, são espécies do mesmo gênero. Agora vamos para duas situações que eram controvertidas, agora estão mais... Então, eu acho que o entendimento já está pacificado. Bastante recente, mas o STJ, recentemente, fixou uma tese em recurso especial repetitivo, e é sobre isso que nós vamos falar nessas duas hipóteses aqui, ó. Esse primeiro caso aqui era mais tranquilo, esse segundo agora já está albergado, também está abrigado nesse novo entendimento do STJ. Vamos falar dele. Se o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos, então, durante a execução de pena restritiva de direitos, durante a execução de uma PRD, sobrevém uma nova condenação por crime, vou colocar aqui uma guia de recolhimento, a PPL, tá? Durante o cumprimento de pena restritiva de direitos, o agente está cumprindo pena restritiva de direitos. Sobrevém uma nova condenação por crime, a pena privativa de liberdade. Ele cometeu um novo crime, antes ou depois do crime relativo a essa PRD, e essa sentença só transitou em julgado agora, o juiz condenou, transitou em julgado, expediu a guia de recolhimento, e o juiz de execução recebe essa nova guia de recolhimento. O que acontece, gente, nesse caso? Esse caso está disciplinado no artigo 44, parágrafo 5º do Código Penal. Vocês podem dar uma olhadinha. Nessa situação, vai estar lá artigo 44, parágrafo 5º do Código Penal. O juiz, nesse caso, deve converter essa pena restritiva de direitos em PPL, ele converte a pena restritiva de direitos em PPL e soma com a nova pena privativa de liberdade, tá? Se o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e sobrevier uma nova condenação por crime à pena privativa de liberdade, o juiz da execução penal deve converter essa pena alternativa em pena privativa de liberdade e somar essa PPL à nova PPL que aportou nos autos, salvo se essa nova pena privativa de liberdades for em regime aberto. Por quê? Se a nova pena privativa de liberdade que sobreveio no curso da execução de uma pena restritiva de direitos, se essa nova pena privativa de liberdade tiver uma condenação em regime aberto, é possível ao agente cumprir simultaneamente a PRD e a PPL em regime aberto, tá certo? Então, isso tudo, gente, está lá no artigo 44, parágrafo 5º. Em resumo, do curso de uma execução de uma pena restritiva de direitos, se sobrevier uma nova condenação à pena privativa de liberdade, o juiz deve converter a PRD em PPL e somá-la com essa nova PPL, salvo se essa nova PPL tiver sido em regime aberto, condenação a essa PPL for em regime aberto, porque nesse caso
é possível o cumprimento simultâneo da PRD com a PPL em regime aberto, tá? E essa hipótese aqui que eu vou falar para vocês agora é a hipótese inversa, é o contrário. Nessa segunda hipótese, gente, o apenado está cumprindo PPL. O apenado está cumprindo pena privativa de liberdade. E no curso da execução de uma pena privativa de liberdade, sobrevém uma nova condenação, a PRD, a pena restritiva de direitos. Tá certo? No curso de uma pena privativa de liberdade, sobrevém uma nova condenação, a pena restritiva de direitos. O que o juiz da execução penal deve fazer com esta pena restritiva de direitos? Vejam só, o artigo 44, parágrafo 5º do Código Penal trata da hipótese inversa. O agente está cumprindo o PRD e sobrevém uma nova condenação por crime a PPL. Essa situação está disciplinada no artigo 44, parágrafo 5º. Aqui a situação é inversa. O agente está cumprindo pena privativa de liberdade e a nova condenação é relativa a uma pena restritiva de direitos. Nesse caso, o STJ, em recurso especial repetitivo, fixando uma tese, disse que não existe previsão legal, não há previsão legal para se converter a PRD em PPL. Certo? O STJ disse, olha, se o agente está cumprindo pena privativa de liberdade e sobrevém uma nova condenação a PRD, não existe previsão legal para que a gente converta ou reconverta, como alguns dizem, essa PRD em PPL. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse agente vai continuar cumprindo a pena privativa de liberdade. Essa guia fica suspensa, o cumprimento dessa pena restritiva de direitos vai ficar suspenso até o advento do regime aberto. Quando o camarada aqui atingir o cumprimento do regime aberto, então o cara está cumprindo pena privativa de liberdade, sobreveio uma nova guia de recolhimento, a PRD, o juiz recebe essa PRD, essa nova guia, suspende a execução dela até o advento do regime aberto. Quando o cara chegar em regime aberto, o juiz permite que a partir daqui seja cumprida simultaneamente a pena restritiva de direitos, tá certo? Então o STJ falou, também está lá no material, gente, essa tese fixada em recurso especial em fins de junho de 2022, e o resumo dessa tese é esse que eu passei para vocês. O juiz, nesse caso, determina que o apenado continue cumprindo a PPL até que ingresse em regime aberto. Assim que ele ingressar em regime aberto, ele vai poder executar essa PRD que estava suspensa. Tá certo? Vamos ver o que mais que a gente deve tratar aqui. Eu acho que essas são as principais questões de soma das penas. Tá? No material que eu separei tem os julgados apropriados ali para a gente entender, para aprofundar um pouco. E aqui vamos falar de unificação de penas agora. Unificação é mais simples, gente. Na prática é mais simples. São 3 hipóteses em que é permitida a unificação de penas. Permitida a unificação de penas. Os casos de concurso formal próprio ou perfeito, o artigo 70, caput, primeira parte do CP, tá? Não vou entrar pouquíssimo relevante,
para a nossa finalidade aqui, prática da execução penal. O segundo caso de unificação de penas é nos casos de crime continuado, artigo 71 do Código Penal. Aqui eu vou falar um pouquinho e depois eu vou falar do terceiro caso, tá? Tudo bem? Mas o crime continuado, como acontece a unificação de penas? Imaginem que um agente foi condenado em 3 processos distintos por roubos praticados em condições objetivas de execução semelhantes, tá? Ele foi condenado por um roubo aqui, foi condenado por um outro roubo aqui e foi condenado por um outro roubo nesse processo. Cada um deles gerou uma sentença condenatória e gerou uma guia de recolhimento que foi enviada à VEC, e o juiz lá da VEC soma essas penas para definição do regime prisional e esse camarada começa a executar essas 3 penas, tá certo? Em um certo momento, a defesa faz o pedido para que essas 3 condenações sejam unificadas. A defesa comum que isso aconteça pede para que o juiz da execução penal reconheça ter havido continuidade delitiva entre esses crimes. Ela fala, olha, esse roubo foi praticado no dia 1º de janeiro, foi um roubo à mão armada contra um pedestre à noite, aqui em Uberlândia. Esse outro roubo foi praticado no dia 5 de janeiro, da mesma forma, condições objetivas de execução semelhantes. E o outro foi praticado no dia 10 de janeiro. E essa situação configura, segundo a defesa sustenta, crime continuado. E ela pede para que essas penas sejam unificadas, não para que sejam somadas, como o juiz da execução penal fez, mas sim para que o juiz da execução unifique essas penas nos termos do artigo 71 do Código Penal. O juiz pega a pena mais grave, a pena maior, e exaspera em 1/3 ou 2/3, eu não me lembro qual que é a causa de aumento certinho, é só olhar lá no artigo 71. A defesa faz esse pedido e o juiz avalia se procede ou não, tá? Não vamos entrar nessa questão aqui agora. O importante é só saber que essa é uma hipótese de unificação de penas, em caso de crime continuado. E a outra hipótese de unificação de penas está prevista no artigo 75 do Código Penal, artigo 75 do CP. O artigo 75 do Código Penal fala que o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade não pode ser superior a 40 anos. 40 anos, tá? Esse é o artigo 75 do Código Penal. E, portanto, se as penas somadas em processos diversos ultrapassarem esse limite de 40 anos, o juiz da execução penal deve unificá-las para atender a esse limite. Então, vamos dizer que um agente apresente diversas condenações que somadas totalizem 80 anos de PPL. O juiz deve unificar essas diversas condenações para determinar que o tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade seja de 40 anos. O que é muito importante aqui a gente ter em mente é da súmula 715 do Código Penal, do STF, desculpe, súmula 715 do STF, que ela fala, olha, ainda que o juiz tenha feito a unificação de penas para fins de determinar o tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade, que no Brasil antes era de 30 anos e agora passou a ser de 40 anos, ainda que tenha havido essa unificação de penas para fins de determinação do tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade, para fins de benefícios em execução penal, para fins de benefícios executórios, a gente tem que considerar a
pena total. Tá? Tá lá na súmula 715 do STF. Então, nesse caso aqui, ainda que somadas diversas penas, o apenado tivesse uma condenação de 80 anos de pena privativa de liberdade e o juiz unificasse isso em 40 anos para fim de determinar o tempo máximo de PPL a cumprir, para fins, por exemplo, de progressão de regime prisional, o juiz vai considerar os 80 anos e não os 40. Então, para aplicar o lapso temporal, olha, o apenado tem que cumprir 16% das penas para progredir do regime fechado para o semiaberto. Qual o montante, qual o parâmetro que o juiz toma? Os 40 anos, a base de cálculo, ou os 80 anos? Os 80 anos, é o que fala a súmula 715 do STF. Para fins de benefícios prisionais, o juiz deve tomar como parâmetro, como base de cálculo, a pena total e não aquela resultante da unificação aqui do artigo 75. Certo, gente? Por hoje é só. Muito obrigado.